Olá, como está você? Já falamos em vídeos anteriores a respeito do nome das pessoas e a respeito de sobrenomes. Mas você já parou para pensar de onde vem o nome dos países? Bem, pode simplesmente indicar um povo, nome de pessoas, vir de alguma expressão nativa ou até mesmo por algum erro de compreensão. E sem enrolar muito, indo direto ao assunto, vamos falar hoje sobre o significado do nome de países. Lembrando que vamos focar aqui apenas a versão do nome em português, viu? Afinal de contas, essas palavras elas mudam muito de uma língua para outra e até já fizemos um vídeo lá no começo sobre o nome de países nas suas línguas locais. Confere lá. Mas vamos para o tema do vídeo, mas antes, roda a vinheta. Para começar, vamos falar sobre o nome de países que seus nomes foram inspirados em denominações de povos. Olha, eu vou deixar bem claro que nós não vamos aqui traduzir nome de povos. O nome Tailândia, por exemplo, é a junção de Thai, que é o nome do povo nativo da região, e da palavra germânica Land, que significa terra. A gente até poderia continuar explicando que Thai em tailandês significa livre ou independência, mas vamos parar por aqui e não traduziremos o nome de povos. Assim, Tailândia significa a terra dos tailandeses e é isso. Continuando então, Suriname, a antiga colônia holandesa aqui na América do Sul, vem de Suriname, que era o nome de um povo nativo daquela região. Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial, significa terra dos Rus. Somália, o país africano que tem ótimos velocistas, significa terra do povo somali. E Suazilândia, um pequeno país próximo à África do Sul, significa terra dos Suazi. Suazi é um grupo étnico dominante no país. E Polônia, o belo país europeu, significa terra dos poloneses. As velhas tribos do país eram conhecidas por Polanie. Agora vamos falar sobre nomes de países que terminam com o sufixo -stão. Bem, você já deve ter percebido essas terminações em países como Cazaquistão, Afeganistão, Paquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tadiquistão e assim vai. E se você tiver um bom conhecimento geográfico, já deve ter notado que esses países eles são relativamente muito próximos lá no centro da Ásia. Pois é, a terminação em comum tem um significado sim. Em persa ou farsi, parsi, se você preferir, que é tudo a mesma coisa, que é a língua do Irã, o sufixo stan ou estão, que é a versão em português, significa terra ou terra dos. Assim, Uzbequistão significa terra dos uzbeques e Turcomenistão significa simplesmente terra dos turcomenos. Bom, seguindo essa mesma lógica, Cazaquistão é a terra dos cazaques, Afeganistão é a terra dos afegãos e Tadiquistão significa terra dos tadiques. E é isso aí, turcomenos, afegãos, uzbeques, cazaques são povos daquela região. Só o Paquistão que é uma exceção, viu? Pois o termo foi criado em 1933 por um estudante nacionalista paquistanês. O nome do cara tá aí embaixo, eu nem me atrevo a tentar falar ele aqui. Tá aí, que é a sigla de estados e regiões do país, seguidos pelo sufixo stan e pelo som do i após o k para facilitar a pronúncia. E ficou Paquistão. Nomes de países inspirados em nomes de pessoas. Na América do Sul, eu acredito que são os principais exemplos, temos a Colômbia, cujo nome foi inspirado, acho que dá a perceber, em Cristóvão Colombo, o descobridor da América. E Bolívia, que vem de Simão Bolívar, um dos principais libertadores da América Espanhola. A República de Maurício, um pequeno país insular no Oceano Índico, ganhou esse nome em homenagem a Maurício de Nassau, o príncipe de Orange da atual Holanda, ou Países Baixos se você estiver aí em Portugal. Já o nome Arábia Saudita remete à família Al Saud, que foi responsável pela fundação do país e estão no poder até hoje. E Filipinas, um arquipélago localizado lá na Ásia, é uma homenagem ao rei Filipe II de Espanha, cujo império, o vasto império, estava espalhado da Filipéia lá na América e até as Filipinas no sudoeste asiático. Agora nomes de países que são traduções de palavras nativas. Começando com Haiti, que é um termo taíno. O taíno é um antigo povo do Caribe e significa terra montanhosa. E é também em taíno a origem do nome Cuba, que vem na verdade do termo Kubanacan, que significa
lugar central. Já Canadá vem de uma palavra no idioma algonquiano e significa pequena povoação ou simplesmente vila. A Guatemala, o país da América Central, significa no idioma indígena local terra das árvores, isso graças às grandes florestas que os espanhóis encontraram quando chegaram por lá. Já Hong Kong, um termo em cantonês, que é uma língua falada na China, significa porto aromático ou porto das especiarias. A cidade já era um grande ponto de comércio antigamente. E Jamaica, outro país insular, uma ilha na América Central, significa terra da água e da madeira ou simplesmente terra da primavera, termo também em taíno, assim como Haiti e Kubanacan. Agora, nomes que vêm de histórias curiosas. Para a gente começar aqui, a Venezuela. Esse país da América do Sul ganhou esse nome inspirado em Veneza, lá na Itália. Calma que eu vou explicar já. Quando os exploradores espanhóis chegaram naquelas terras, encontraram os nativos vivendo em palafitas, né? Sabe aquelas casas construídas sob os rios, como essa daqui? Então nomearam o lugar como Pequena Veneza, ou seja, Venezuela. Já Peru provavelmente veio do termo indígena Beru. Dizem que quando os exploradores espanhóis chegaram até aquele local, perguntaram lá aos nativos o nome do lugar, Beru. Mas como eles não falavam a mesma língua, na verdade os nativos estavam se referindo ao chefe indígena local e não a região. Essa é uma das versões para o nome Peru. Já Espanha vem desse termo fenício aí embaixo, não vou tentar reproduzir, não sei fenício, mas o som parece muito com Hispânia, que significa Ilha dos Iraxes. Segundo contam, os fenícios encontraram muitos coelhos quando chegaram por lá e confundiram com esse bichinho aqui, que são pequenos mamíferos muito comuns no norte da África. O termo ele pegou tanto, que mais tarde os romanos passaram a chamar aquela região de Hispânia. E a Groenlândia, ou Gronelândia, que também é tudo a mesma coisa, que é uma ilha gelada no continente americano e que pertence à Dinamarca, não é um país, significa terra verde em dinamarquês. Mas você deve estar se perguntando, deve estar em dúvida, mas como assim um lugar cheio de gelo pode se chamar terra verde? Pois é, a Groenlândia foi nomeada assim por Erik o Vermelho, um dos seus primeiros moradores. Para atrair mais pessoas para mudar para lá, ele simplesmente nomeou um novo lugar de terra verde, ou seja, foi puríssima propaganda enganosa mesmo. E para fecharmos, não poderíamos deixar de falar sobre a origem dos nomes Brasil e Portugal. Eu acredito que Portugal não tem muito segredo não. Bem resumidamente, bem resumidamente mesmo, haviam duas cidades na foz do Rio Douro. Uma se chamava Portos, que é a atual cidade do Porto, e a outra se chamava Cali, que é atualmente a Vila Nova de Gaia. E aquela região era conhecida justamente por Porto Cali. Portugal foi nomeado pelo rei Fernando I de Castela e Leão quando deu as terras a seu filho Dom Garcia em 1067. Já Brasil tem duas versões, uma mais conhecida e outra assim, nem tão conhecida, viu? A versão mais popular diz que o país foi nomeado graças ao pau-brasil, uma madeira muito comum naquela época por aqui, de cor inclusive bem avermelhada, madeira bem avermelhada, o que lembra brasa, então por isso, brasa, Brasil. Porém, a outra versão menos conhecida dessa história. Segundo essa versão, alguns europeus acreditavam numa suposta ilha bela e mística, próxima da Irlanda, cujo nome era Brasil. Ela consta em vários mapas europeus da Idade Média, o que reforça a teoria que o nome Brasil já estava presente no vocabulário europeu bem, mas bem antes mesmo do descobrimento. Olha, se você se interessou, é possível encontrar um vastíssimo material na internet sobre esse assunto. Busque por Ilha Brasil. Lembrando que isso é uma teoria e o nome ter sido originado da madeira pau-brasil não está completamente descartado. Vamos deixar bem claro isso. Eu tenho que fazer aqui uma menção honrosa para uma curiosidade muito interessante. Não tem a ver com origem, mas é interessante. Rapidamente, vamos lá. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Você conhece o Peru, né? O Peru, que é a nação vizinha do Brasil, de bandeira vermelha e branca, e a capital é Lima. Pois é, acho que como dá para perceber, em português, a grafia é idêntica a uma ave, o peru. Pois é, a ave tem esse nome em português graças àquele país mesmo, viu? O Peru.
pois se acreditava que elas eram originárias do vice-reino do Peru, quando ainda era de domínio espanhol. Na verdade, na América do Norte, viu? Mas enfim. Bem, Peru, a ave se fala turkey em inglês. E turkey, para quem não sabe, também é Turquia em inglês. Aliás, ele tem esse nome em inglês porque os falantes acreditavam que ela era uma versão gigante da galinha d'Angola, né? Acho que todo mundo conhece a galinha d'Angola, é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, não sei se em Portugal tem, e que naquele tempo chegava na Europa através da Turquia. A ave passou a ser chamado de galo da Turquia e depois só Turkey, ou seja, Turquia, em inglês. Assim, recapitulando, Peru, o país, tem nome igual a Peru, a ave em português, e Peru, a ave se chama Turkey em inglês, grafia igual a Turquia, o país. Uma curiosidade, ambos de bandeira branca e vermelha. Que coisa, não? E esse foi mais um vídeo do Mundano, fechando aqui vamos chamar de trilogia dos nomes, né? Vamos dizer assim. Se você gostou desse vídeo, confere lá o anterior e o antepenúltimo lançados. Falamos a respeito de sobrenomes e nomes, respectivamente. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha aí e assine o canal. Isso é essencial, é de vital importância para esse projeto crescer mais e mais. Recomende o Mundano para seus amigos que gostam do assunto. Curta a nossa fanpage no Facebook e siga a gente no Twitter. Link aqui na descrição. E não deixe também de conhecer a Master Design, que foi a responsável pelo nosso lindo cenário e nossa logo. Link também aí na descrição. E nos vemos daqui 15 dias em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e Nakemin, que significa adeus em finlandês. Tchau mesmo, galera. Valeu mesmo. Falou.